Olá, prezados alunos. Então, dando continuidade ao assunto oceanografia, né, o litoral brasileiro, a gente vai à parte 2, né, dessa aula. Tá? Então, a gente vinha falando sobre o movimento das ondas, né, o clima de ondas, e esses fatores, né, fatores da gênese geológica, inclusive também, tá? E agora a gente vai falar sobre as marés, tá? E regimes de marés e como é o litoral brasileiro funciona nesse aspecto, tá, gente? Então, as marés, tá? Para quem ainda não sabe, é um fenômeno, tá, decorrente da ação gravitacional da Lua, tá? Então, o planeta Terra ele é predominantemente feito de material litológico, que é por vezes sólido, por vezes pastoso, né? E só que existe em 2/3 da superfície, tá, uma superfície líquida, que é o mar e os rios também, mas o mar é muito mais expressivo, né? Devido ao volume de água que tem e toda ela em si intercomunicando. Então pense no seguinte, a água ela é de uma molécula muito maleável, tá? A molécula da água ela se é muito simples, ela se molda à ação da gravidade instantaneamente. Para isso basta vocês pegarem um copo d'água e despejar, ela vai direto ao chão. O quê? Porque ela está sendo atraída pela massa da Terra. Tá? Então, a Lua, tá, ela tem 1/6 da massa da Terra. Tem uma distância considerável, mas é o suficiente para atrair a massa líquida da Terra para si. Então, o que acontece? A Lua gira em torno da Terra diariamente, tá? E quando ela faz essa revolução e ela passa, por exemplo, pelo Atlântico, né? Ou pelo Atlântico Sul, se ela estiver circulando em sentido longitudinal, ela vai arrastando por onde ela passa a massa líquida, ou seja, a massa líquida engorda, a água do mar, né? Se sente atraída pela gravidade da Lua e sobe, e aí sobe a maré. Ao passo que a Lua, né, segue seu curso, vai baixando a maré por onde ela já passou e vai aumentando por onde ela vem passando. E assim sucessivamente, tá? Então, vamos entender também sobre quantas marés a gente tem num dia, né? Então, a gente tem a amplitude de maré, que é a diferença entre o nível da pré-mar, que é a maré cheia, e a baixa-mar, que é a maré alta. Desculpa, é a maré baixa, tá? Pré-mar, maré alta, baixa-mar é a maré baixa. Então, isso também é um elemento que modela a linha de costa. Tá? As marés elas têm uma influência potencial na modelagem costeira, tá? Em função das velocidades das correntes marinhas que estão associadas a elas e muitos outros fatores. Tá? O quanto essa maré age sobre os sedimentos e por aí vai. Então, assim, a maior parte do litoral brasileiro, tá? Do estado de Alagoas até o Rio Grande do Sul apresenta amplitude de marés inferiores a 2 metros, tá? Que são as micromarés. Mas antes de continuar falando sobre os tipos de marés, tá? Existem dois picos de maré alta por dia e dois picos de maré baixa todo dia. Então a maré todo dia ela enche e vaza de novo. Então em 24 horas a gente tem dois picos de maré alta e dois picos de maré baixa, certo? Que é a influência, tá, que a Lua vai exercendo. Só que tem dois tipos que a gente chama de maré de cisígia, quando é lua nova ou lua cheia, onde a amplitude é maior, ou seja, a maré baixa é mais baixa e a maré alta é mais alta. E maré de quadratura, quando a maré é de lua de quarto crescente ou de quarto minguante, que aí a atração gravitacional da Lua é menor e aí ela baixa não é tão baixa e a alta não é tão alta, certo? Então, a gente tem três tipos de marés, tá? A micromaré, a mesomaré e a macromaré. Então, do Rio Grande do Sul até Alagoas, a gente tem, em média, tá? Em alguns pontos a gente isso extravasa um pouquinho, mas em média a amplitude de maré fica em torno de 2 metros. Tá? Isso tem importância aí pontual, tá? Apenas onde a geomorfologia propicia um aumento na velocidade das correntes, tá? Então, isso vai ter aí influência nas correntes de maré.
para moldar a costa. Amplitudes superiores a 4 metros, tá, são as macromarés, tá? Então ocorrem apenas no estado do Maranhão e lá no Pará, lá perto da foz, lá da Baía do Marajó, em Salinópolis, Colares, naquela região ali, tá? E no litoral sul do Amapá, tá? Chama Cabo Norte, tá? Então, assim, gente, aquela região ali, ó, entre o Maranhão e o sul do Amapá, ou seja, a foz da Bacia Amazônica e mais aquela região do, do litoral ali do norte, da costa norte, tem uma amplitude de maré, tá? Aqui diz superiores a 4 metros, mas põe superior nisso, tá? Tem lugar que chega até 12, 13 metros, é um absurdo, tá? Então, por que isso aí também, tá? Dentre outros fatores, tá? A linha do Equador, as proximidades da linha do Equador mantém aquelas parte da superfície terrestre mais perto da Lua. E aí a influência da gravidade ainda é maior. Tá? Mas tem outros fatores também, mas esse é o principal. Tá? E o restante dos locais né, da costa, a gente vai ter o quê? As mesomarés, tá? Que são trechos, né, entre a Bahia e Sergipe, que apresentam marés intermediárias entre em torno de 2 e 4 metros de amplitude. Até tem uma ali na Baía de Babitonga, tá? Ali em Joinville, São Francisco do Sul, tá? E uma outra maré lá em São Sebastião e outra aqui em algum lugar de Santa Catarina que eu não me lembro exatamente, tá? Que são pontos, são marés mais altas, mas são pontuais, tá? Não tem assim uma, uma igualdade com a questão da maioria, tá? Então aqui, então gente, olha só, no globo, tá? Aqui a gente tem onde tem macro, meso e micro, tá? Então notem que aqui, tá? Existem lugares longe do Equador que tem macro, sim, existe, tá? Por isso eu comentei que, né, tem outros fatores também, mas nesse momento nos interessa Brasil, tá? E Brasil, ó, macro maré, tá? No norte ali, ó, do Maranhão até o Amapá, tá? Mesomaré aqui no Nordeste, até a Baía de Todos os Santos, mais ou menos, e o restante micromaré com alguns pontos que nessa escala aqui não vão aparecer. Bom, então, devido a esses fatores que a gente vem falando, tá? O litoral brasileiro ele foi compartimentado em zonas, tá? Então, a costa brasileira possui uma série de elementos climáticos e oceanográficos, né, e geomorfológicos que condicionam os processos atuantes e determinantes, né, em determinados trechos, né, desse segmento. Então, a costa brasileira ela tem 5 grandes compartimentos, tá? E isso aí a gente pode encontrar no livro da professora Sandra, Geomorfologia do Brasil, tá? Não tem online, mas tem na biblioteca, tá? Se alguém tiver até, né, eu ando me perguntando aí o que eu indicaria, tá? Ademais do Absaber, Domínios da Natureza no Brasil, eu recomendo Sandra Batista da Cunha, tá? E Antônio Teixeira Guerra, filho do Teixeira Guerra, tá? Inclusive ela foi minha professora lá na Federal Fluminense. Recomendo Geomorfologia do Brasil, muito bom esse livro, tá? Inclusive esse material aqui eu referencio esse livro porque eu utilizo o que eu tenho lido lá, tá? Então, o litoral é dividido em amazônico, litoral nordestino de Barreiras, litoral oriental, litoral sudeste ou de escarpas cristalinas e o litoral meridional ou subtropical, tá? Então vamos lá. Esses segmentos apresentam as seguintes configurações gerais. Depois vocês podem examinar o mapa com mais tranquilidade. Tá? Então no litoral amazônico, tá? Ele vai se estender entre o extremo norte, né, no Amapá, até o Golfão Maranhense, que é a Baía de São Marcos, tá? Fortemente influenciado pela desembocadura do Rio Amazonas, tá? Então esse litoral, né, é mais norte, tá? Então a gente tem terras muito baixas, né? A bacia amazônica, né? A planície amazônica acaba drenando toda a sua água naquela região, tá? E são zonas frequentemente inundáveis, tá? Então terras muito baixas, ocorrem platôs de sedimentos mais antigos que em vários lugares alcançam o oceano formando falésias. A plataforma continental também é bastante larga e recoberta de sedimentos que, em sua maioria, vêm oriundos
da foz do Rio Amazonas. E alguns outros trazidos pelaquela corrente que eu comentei anteriormente, que vem de leste para oeste. Tá? Mas assim, gente, ó, tome isso como regra, tá? Onde tem grandes rios desembocando no mar, a plataforma continental é muito mais larga, porque faz bilhões de anos que está vindo, né? Milhões ou bilhões, centenas de milhões de anos que está vindo sedimento despejado ali. Isso vai alongando a plataforma continental. Ao passo que costas mais sedimento, mais cristalinas, tem a plataforma um pouco mais estreita. Tá? Litoral nordestino ou das barreiras, tá? Então, esse segmento de litoral abrange um trecho entre a foz do Rio Parnaíba, tá? Entre Maranhão e Piauí, até a Baía de Todos os Santos, né? Em Salvador. Tá? E ele vem sendo marcado por mudanças na direção da costa. Vocês podem reparar aqui no Ceará tem uma mudança, não tão brusca, mas tem, e aqui no Cabo do Calcanhar, no Rio Grande do Norte, que aqui é uma coisa bem radical, tá? Então, esse trecho compreendido entre Parnaíba, tá, e o Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte, apresenta a direção leste-oeste e direção nordeste-sudoeste, tá? Nordeste-sudoeste, tá? Podem conceber porque é um eixo, tá? Se estabelece então do Cabo, né, de São Roque, com essa mudança brusca na direção da linha de costa, tá? Então, a formação de barreiras, tá, gente? Então, ali a gente tem uma plataforma bastante estreita, tá? Então, quando a gente tem falésias, assim, ó, essas barreiras, né? Esses tabuleiros aí, que são feitos de arenito de praia, que a gente chama de beach rock, né? A gente é um indício de que a nossa plataforma é bem estreita naquela região. Então, ali na região do Nordeste brasileiro é um lugar que tem a plataforma muito mais estreita. Se a gente se deslocar da costa para fora, a gente vai esbarrar com altas profundidades logo em seguida, porque a plataforma continental acaba muito rápido. E tem o litoral oriental, então, né, ele vai de Salvador, da Baía de Todos os Santos, até o Cabo Frio. Então, tem bastante recifes, né? Tem material biogênico, né? Como abrolhos, né? É, e também mesclas, né, de afloramentos cristalinos com terrenos sedimentares. Isso é bastante comum, inclusive no Espírito Santo. Nas planícies costeiras também estão presentes depósitos sedimentares do quaternário, bem desenvolvidos, tá? Exceto na região da Baía de Todos os Santos, mas no mais ele é uma mescla, tá, gente? Até chegar no Cabo Frio. Tá? Litoral sudeste ou das escarpas cristalinas. Então, de Cabo Frio até o Cabo de Santa Marta, aqui em Santa Catarina, ali em Laguna, tá? A gente tem predominantemente terreno cristalino com costa rochosa, tá? Embasamento cristalino e aflorante. A gente vê muitas rochas aflorando nessa região. Litoral meridional, né? Ou subtropical, que é o nosso litoral aqui do Rio Grande do Sul, tá? Começa no Cabo de Santa Marta e vai até, tá, o Chuí. Então ali o último resquício vindo do norte para o sul de terreno cristalino tá, as guaritas ali em Torres. A partir dali para o sul, todo o nosso litoral ele é predominantemente arenoso, tá? Sem nenhum acidente, totalmente suavizado. Tá? Então, e finalizamos essa parte. Aqui temos as referências, inclusive o meu livro aqui, meu livro que está publicado também tem material que foi tirado dele. Tá? Então, bom estudo a todos.